Olá, amigos do canal Medo Noturno. Eu sou o Eric e hoje irei contar alguns casos reais que tive a oportunidade de ouvir em algum momento da minha vida. E no final compartilharei o relato de um inscrito aqui do canal. Todos prontos? Vamos lá! Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, nem de dar muito ouvido para a história de gente mais velha que fala de alma penada ou espírito vingativo. Lá na roça, onde cresci, o pessoal sempre dizia que, quando a gente dá atenção demais para essas coisas, acaba atraindo. Eu ria, achava bobagem. Mas hoje, depois do que vivi no Pará, já não tenho tanta certeza do que é bobagem e do que é verdade. Tudo começou quando minha tia-avó, que morava sozinha numa casa antiga no interior do Pará, faleceu. Eu não era muito próximo dela, mas era um dos poucos parentes vivos. Ela não tinha filhos e por algum motivo que até hoje não entendi direito, deixou a casa e um pequeno terreno para mim. Eu estava numa fase meio complicada da vida. Tinha acabado de perder meu emprego num escritório em Belo Horizonte, meu aluguel estava pesando no bolso e minha cabeça andava um turbilhão de preocupações. Quando recebi a notícia da herança, achei que podia ser a chance de recomeçar. Ir para um lugar mais tranquilo, longe da correria, talvez me fizesse bem. A cidadezinha ficava a umas 2 horas de Belém, mas parecia de outro mundo. Assim que desci do ônibus, senti aquele calor úmido grudando na pele, o cheiro de mato e de terra molhada. Era início de tarde, mas o céu já estava meio carregado, com aquelas nuvens densas que a gente sabe que vão desabar a qualquer momento. As ruas eram de terra batida, com casas simples, muitas pintadas de cores vivas, azul, verde, amarelo, mas com a tinta já desbotada pelo sol e pela chuva. No ar, um cheiro de tucupi cozinhando em alguma panela próxima misturava com o aroma doce do açaí recém-batido, que alguns moradores vendiam na frente de casa. A casa que herdei ficava numa rua mais afastada, quase no fim do bairro, onde o mato começava a tomar conta. Era uma construção antiga, de madeira escura, com um alpendre na frente e janelas grandes de veneziana. O telhado de telha cerâmica estava meio torto em alguns pontos, mas no geral parecia resistir bem ao tempo. O quintal era grande, com pés de cupuaçu, manga e um cajueiro enorme, que fazia sombra boa. Por algum motivo, assim que pisei no quintal, senti um arrepio subir pela espinha, mesmo com aquele calor abafado. Atribuí à minha imaginação e ao cansaço da viagem. A chave que me deram era antiga, pesada. A fechadura reclamou quando girei, soltando um rangido metálico. Por dentro, a casa tinha aquele cheiro característico de lugar fechado há muito tempo. Uma mistura de madeira úmida, poeira e um leve azedo, talvez mofo. A sala era grande, com móveis antigos, um sofá de veludo verde, uma cristaleira cheia de copos e xícaras de porcelana, e um tapete gasto no centro. No canto, um rádio de madeira que parecia ter décadas. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. Comecei a explorar. Os quartos tinham camas de ferro, colchas de crochê, guarda-roupas pesados de madeira escura. No quarto que parecia ser da minha tia-avó, encontrei fotografias antigas em preto e branco, muitas delas de pessoas que eu não reconhecia. Em algumas, ela parecia mais jovem, sempre com um olhar sério. Mas o que me chamou a atenção foi um retrato dela, já mais velha, olhando diretamente para a câmera com uma expressão, não sei explicar, não era um sorriso, mas também não era tristeza. Parecia um olhar de quem guarda um segredo. Os primeiros dias foram tranquilos. Passei meu tempo limpando a casa, tirando poeira, arejando os cômodos. Os vizinhos eram simpáticos, mas falavam pouco. Sempre que eu mencionava minha tia-avó, eles respondiam de forma vaga, mudavam de assunto ou diziam apenas que ela era uma mulher reservada. Uma senhora chamada Dona Francisca, que morava na casa da frente, foi a única que comentou algo mais. Um dia, enquanto eu varria o quintal, ela se apoiou no portão e disse: sua tia não era uma pessoa, mas tinha umas coisas estranhas. Às vezes, a gente via ela falando sozinha no quintal, de madrugada. E não era rezando, não. Achei que podia ser coisa de gente idosa, solidão. Minha mãe, quando ficou viúva, também passou a falar sozinha às vezes, como se estivesse conversando com meu pai. Mas o jeito que Dona Francisca falou me deixou com um desconforto leve, que preferi ignorar. Foi na primeira noite de chuva forte que percebi algo diferente. Eu estava deitado, quase pegando no sono, quando ouvi um som repetitivo vindo do quintal. Era um estalo seco, como se alguém quebrasse galhos. No começo, pensei que fosse o cajueiro balançando com o vento. Mas os estalos eram ritmados, quase calculados. Levantei, fui até a janela e olhei para fora. A chuva caía pesada, mas consegui ver a silhueta do cajueiro. E, sob ele, algo que parecia uma pessoa agachada. A luz do poste da rua era fraca, mas iluminava o suficiente para eu notar um movimento lento, como se estivesse cavando ou mexendo na terra. Senti o coração acelerar. Fiquei ali, parado, tentando entender o que via. De repente, a figura parou e virou o rosto na minha direção. Não vi feições, mas juro que senti aquele olhar atravessar o vidro e me encontrar. Pesquei, e quando abri os olhos de novo, não havia mais nada, só a chuva batendo no chão. No dia seguinte, procurei no quintal sinais de terra remexida, mas não encontrei nada.
Me convenci de que devia ter sido impressão causada pela chuva e pelo sono. Mas a partir daquela noite, sempre que chovia, eu ouvia o mesmo som. Com o passar das semanas, as coisas foram ficando piores. Comecei a acordar no meio da noite com a sensação de que tinha alguém dentro de casa. Não ouvia passos, mas sentia o peso do ar mudar, como se outra presença respirasse ali. Às vezes, acordava suado, com a certeza de que alguém tinha passado a mão no meu rosto enquanto eu dormia. Outras, encontrava objetos fora do lugar. A xícara que deixei na pia estava na mesa, a porta do armário que jurava ter fechado estava aberta. A minha mente, que sempre foi lógica, começou a falhar. Eu esquecia coisas simples, onde coloquei as chaves, se tinha comido ou não, até o dia da semana. Comecei a sentir um zumbido constante nos ouvidos, principalmente à noite, como se fosse um sussurro baixo, impossível de entender. Cheguei a achar que estava ficando doido. Foi então que decidi conversar com mais moradores antigos. Um senhor chamado Seu Raimundo, que morava a uns 4 quarteirões dali, me recebeu na varanda e, depois de ouvir o que eu tinha para dizer, soltou um suspiro pesado. Seu moço, essa casa carrega um peso. Sua tia, ela não era sozinha como o povo pensa. Ela tinha companhia. Mas não era de gente desse mundo, não. Ele contou que, décadas atrás, a região era habitada por comunidades ribeirinhas que faziam rituais antigos para chamar os donos da mata. Disse que algumas pessoas acreditavam que esses espíritos podiam trazer proteção ou desgraça, dependendo de como eram tratados. E que, segundo ele, minha tia tinha se envolvido com isso. Voltei para casa com a cabeça girando. Não queria acreditar, mas comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Símbolos riscados na madeira do assoalho, marcas esbranquiçadas nas paredes do quintal, como se alguém tivesse derramado um líquido e deixado secar. Comecei a sonhar com o cajueiro. Sempre o mesmo sonho. Eu estava parado diante dele, e raízes grossas se moviam como serpentes, tentando me envolver. E aí veio a noite em que tudo se mostrou de vez. Nessa noite, a chuva começou cedo, por volta das 6 da tarde. O vento vinha forte do mato, trazendo um cheiro pesado de terra molhada e folhas apodrecidas. Eu já estava deitado, mas não conseguia dormir. O som dos estalos no quintal voltou, e dessa vez vinha acompanhado de algo que parecia uma respiração lenta, funda. Senti o corpo inteiro arrepiar. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela do quarto que dava pro cajueiro. O que vi me deixou sem ar. Debaixo da árvore, havia alguém, ou algo, agachado. A pele parecia clara demais para estar naquela escuridão, quase luminosa. Os cabelos eram longos e molhados, grudando no rosto. As mãos finas mexiam na terra com movimentos repetitivos, como quem enterra e desenterra algo ao mesmo tempo. A cada movimento, eu ouvia um estalo seco, e só então percebi, não eram galhos quebrando. Era o som das próprias unhas daquela coisa se partindo contra a terra dura. A figura parou de repente, como se tivesse sentido minha presença. O rosto virou devagar, e mesmo com a distância e a chuva, vi a boca se mover, formando palavras que não conseguia ouvir. Mas, dentro da minha cabeça, uma voz sussurrou meu nome. Não pelo ouvido, era como se tivesse brotado direto nos meus pensamentos. Me afastei da janela tão rápido que quase tropecei. O coração batia na garganta, e uma sensação de calor subiu pelo corpo, como febre repentina. Naquele momento, uma certeza me tomou. Eu não estava sozinho naquela casa, e nunca estive desde que cheguei. No dia seguinte, decidi procurar qualquer pista do que minha tia-avó poderia ter deixado. Revirando o guarda-roupa dela, encontrei um fundo falso, escondido por tábuas soltas. Lá dentro, havia um caderno pequeno, com capa de couro escurecida pelo tempo. As páginas estavam cobertas por uma caligrafia firme, mas difícil de entender, misturando português e palavras que eu nunca tinha visto. Entre as anotações, havia desenhos do cajueiro, sempre com algo estranho. Sombras humanas entre as raízes, rostos na copa, símbolos circulares ao redor. Num trecho, ela escreveu: "O dono da árvore aceita conversas, mas nunca promessas quebradas. O presente deve ser devolvido em dobro. Ele vigia pelo canto do olho, mesmo quando você pensa que está sozinho." Aquilo me deixou gelado. Continuei lendo, e encontrei relatos dela sobre noites de insônia, vozes que vinham debaixo da terra, sonhos em que acordava no quintal, coberta de terra até a cintura. No fim do caderno, havia uma última frase, escrita de forma trêmula, quase ilegível. Ele me pediu alguém para ficar no meu lugar. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. Naquele instante, ouvi um som seco vindo do quintal, mesmo com o sol ainda alto. Era o mesmo estalo. Olhei pela janela e vi a terra, sozinha, se mexendo sob o cajueiro, como se respirasse. A partir desse dia, as coisas pioraram rápido. Eu comecei a perder a noção de tempo. Às vezes, acordava com a sensação de que tinha dormido por dias. Outras, parecia que nem um minuto tinha passado. Comida estragava na cozinha sem explicação, como se tivesse ficado ali por semanas. Minha própria voz ecoava na casa, mesmo quando eu não tinha falado nada. Comecei a ter lapsos estranhos. Estava lavando a louça e, num piscar de olhos, me via no quintal, com as mãos sujas de terra e unhas quebradas. Não lembrava de ter ido até lá.
Uma vez, ao me olhar no espelho, vi que havia marcas escuras no meu pescoço, como se dedos tivessem apertado. Resolvi que precisava sair dali, mas sempre que fazia as malas, algo acontecia. Um objeto caía sozinho, o portão emperrava, uma voz baixa me chamava pelo nome. E quanto mais eu tentava resistir, mais o cajueiro aparecia nos meus sonhos. E, nos últimos, já não era só a árvore. Eu via minha tia-avó ao lado dela, sorrindo, mas com olhos fundos e pele enrugada demais, como se estivesse seca por dentro. Ela me dizia: "Tá quase na hora, meu filho." Numa madrugada, acordei com o som de passos na casa. Não eram leves como os meus, eram arrastados, pesados. Levantei, tremendo, e segui o som até a sala. A porta da frente estava aberta, e lá fora, sob a chuva fina, o cajueiro parecia maior, como se tivesse crescido durante a noite. As raízes se espalhavam pelo quintal, mais grossas e retorcidas, avançando em direção à casa. No tronco, juro que vi algo que parecia um rosto humano, com a boca aberta num sorriso largo demais. Foi aí que percebi, eu não ia conseguir sair. Comecei a sentir o chão sob meus pés vibrar, como se houvesse algo vivo ali embaixo. Uma força puxou minha atenção pro quintal, e eu, sem saber porquê, comecei a andar até a árvore. O cheiro de terra molhada e de alguma coisa podre me invadiu o nariz. As raízes pareciam se mover, se abrindo, revelando um buraco escuro. Dentro dele, vi algo que não devia estar lá. 2 olhos, brilhando no escuro, na altura da minha cabeça, me encarando sem piscar. Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Tenho flashes, minhas mãos na terra, minha respiração ofegante, a sensação de que algo me tocava por dentro da cabeça, como se folheasse meus pensamentos. Quando despertei, estava no meu quarto, coberto de lama até os joelhos. O sol já nascia, mas parecia pálido, fraco. Desde então, não durmo direito. O cajueiro continua lá, mas agora, quando olho para ele, sinto uma pressão no peito e uma voz dizendo, clara como se estivesse ao meu lado: "Logo, logo." Tenho evitado falar com os vizinhos, porque sei que se contar, vão achar que enlouqueci. Talvez eu já tenha enlouquecido mesmo. Só sei que, a cada dia, sinto menos vontade de ir embora. É como se algo estivesse me enraizando ali, puxando minhas lembranças, minha vontade, minha própria identidade. Li recentemente que, na neurociência, existe um fenômeno chamado dissociação, quando a mente cria uma distância entre a consciência e o corpo para lidar com traumas ou experiências extremas. Mas o que sinto não é só dissociação, é como se houvesse outra consciência se sobrepondo à minha. Um processo lento, quase imperceptível, mas constante. Se eu desaparecer, talvez não seja porque fugi, talvez seja porque me tornei parte dessa coisa. E, se isso acontecer, eu só espero que ninguém mais herde essa casa. Mas, pensando bem, se você tá ouvindo isso, talvez seja porque já seja tarde demais. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de assombração. Sempre gostei de coisas explicáveis, de colocar tudo na conta da coincidência ou de algum truque da mente. Mas, pensando bem agora, talvez eu tenha me enganado desde o começo. O que eu vivi, lá no Pará, não foi sonho nem imaginação, e eu falo isso sabendo que pode soar exagero. Mas se você aguentar ouvir até o fim, vai entender que certas coisas não se desfazem só porque a gente tenta ignorar. Tudo começou no final de 2019, quando minha tia, irmã mais velha da minha mãe, faleceu em Belém. Ela morava sozinha há muitos anos numa casa antiga, herança da minha avó. Era uma casa grande, com quintal cheio de árvores e um cheiro constante de madeira úmida, daqueles que impregnam na roupa. Como eu era o único da família que tinha mais disponibilidade, ficou decidido que eu iria para lá, passar uns meses cuidando da papelada da herança, organizando a mudança e, se desse tempo, reformando a casa para vender. Eu nunca tinha morado no Pará, só visitado uma vez quando era criança. Quando cheguei, era início de dezembro. O calor era sufocante, mas o que mais me impressionou foi a umidade. Parecia que o ar tinha peso, e cada respiração vinha com um gosto meio adocicado, de fruta madura misturada com mofo. A rua onde a casa ficava era estreita, com casas baixas, e todo mundo parecia se conhecer. Bastou eu abrir o portão no primeiro dia para 2 vizinhas virem perguntar se eu era o sobrinho da dona Hilda. A casa, apesar de grande, tinha um certo ar de abandono. A pintura estava descascada, e as venezianas de madeira rangiam quando abertas. Mas tinha algo acolhedor ali, talvez pelas lembranças da minha infância. O quintal era um mundo à parte, pés de cupuaçu, mangueira e até um jambo rosa enorme. No fundo, havia um quartinho de madeira, que minha tia usava para guardar ferramentas e tralhas. Na primeira noite, dormi no quarto que havia sido dela. Os móveis eram antigos, e o cheiro era o mesmo que eu lembrava da minha avó, uma mistura de alfazema com madeira encerada. Antes de dormir, fiquei um tempo ouvindo os sons da noite. Era impressionante como, no Pará, a noite nunca é silenciosa. Sempre tem algum bicho cantando, folhas se mexendo, rãs coachando. Isso me deu um certo conforto. Nos primeiros dias, minha rotina foi simples: acordar cedo, arrumar algumas coisas, ir até o cartório ou ao centro resolver pendências e voltar no fim da tarde. As vizinhas, principalmente Dona Lourdes, viviam me oferecendo comida. Tacacá, maniçoba,
açaí com peixe frito. Eu aceitava, claro. Era tudo delicioso, e eu sentia que isso ajudava a criar uma certa proximidade com eles. Foi numa dessas conversas com Dona Lourdes que eu vi, pela primeira vez, algo estranho. Ela comentou que estava bom eu ficar só na casa até o fim do mês, porque depois as coisas ficavam esquisitas por ali. Eu ri, achando que era alguma piada sobre o período de festas, mas ela ficou séria. Disse que todo janeiro aconteciam uns barulhos, e que, na época da minha tia, ela sempre ia passar uns dias fora para evitar. Eu perguntei que barulhos eram esses, mas ela desconversou. Na segunda semana, comecei a notar umas coisas pequenas. Um copo que eu tinha deixado na cozinha aparecia na pia, cheio de água. A porta dos fundos, que eu tinha certeza de ter trancado, amanhecia encostada. Eu me convencia de que era distração minha. Mas uma noite, enquanto lia na cama, ouvi um som no quintal. Era como se alguém estivesse andando devagar sobre as folhas secas. Levantei, acendi a luz e olhei pela janela. Nada. Mas o som continuou, vindo mais do fundo, perto do quartinho de ferramentas. Peguei uma lanterna e desci. O ar estava quente e pesado, e um cheiro forte de terra molhada vinha do quintal. Quando iluminei o quartinho, percebi que a porta estava entreaberta. Eu não lembrava de ter aberto aquilo desde que cheguei. Empurrei devagar e vi que lá dentro estava tudo como devia, exceto por uma coisa. No chão, tinha um monte pequeno de terra fresca, como se alguém tivesse cavado e depois tapado de novo. Não dei muita importância, pensei que fosse coisa de bicho, e voltei para dentro. Os dias seguintes trouxeram mais dessas pequenas estranhezas. Um dia, achei um bilhete em cima da mesa da cozinha, escrito com a letra da minha tia. Dizia apenas, não deixe abrir. Eu gelei. O papel era antigo, amarelado. Olhei várias vezes para a porta da cozinha, tentando entender se aquilo era uma pegadinha que alguém poderia ter feito. Mas como? Só eu tinha a chave. À medida que dezembro avançava, o clima na casa começou a mudar. Era difícil explicar, mas parecia que o ar ficava mais denso ao anoitecer. Os sons do quintal se intensificavam, e às vezes eu ouvia um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir das paredes. Eu comecei a ter dificuldade para dormir. Quando conseguia, acordava suado, com a sensação de que tinha alguém me observando. Uma noite, acordei de madrugada com um som muito claro, passos dentro da casa. Passos lentos, arrastados, vindos do corredor. Meu corpo travou. Eu sabia que estava sozinho. Fiquei parado, tentando controlar a respiração. Os passos pararam na porta do quarto. Esperei, e nada. Levantei de repente, abri a porta, o corredor estava vazio. Mas o ar tinha um cheiro estranho, como de fruta passada, doce demais, quase enjoativo. Foi aí que resolvi perguntar para outra vizinha, Dona Marlene, se ela sabia de algo sobre a casa. Ela olhou para mim com uma expressão séria e disse que a casa sempre teve companhia. Contou que, muitos anos atrás, antes da minha avó comprar, morava ali um homem que trabalhava como curandeiro. Ele recebia gente de toda a região para fazer rezas, simpatias e coisas mais pesadas. Um dia, sumiu sem deixar rastro. Desde então, alguns moradores diziam ouvir ele andando pelo quintal. Ela comentou também que quem escuta, não escapa de ver. Depois dessa conversa, eu não conseguia parar de pensar no quartinho do fundo e na terra mexida. Comecei a sentir que, sempre que eu passava por ali, havia uma mudança no som do ambiente. Era como se tudo ficasse mais abafado, e até os insetos parassem de cantar. Eu evitava olhar diretamente para a porta, mas minha atenção era puxada para lá, como um imã. Numa madrugada, resolvi ir até o quartinho de novo. Peguei a lanterna e fui. A porta estava fechada dessa vez, mas ao encostar a mão senti que a madeira estava fria, como se ali dentro fosse outro clima. Abri devagar. O monte de terra estava maior. Parecia recente, e havia marcas de algo que fora arrastado. O cheiro de fruta passada estava tão forte que quase me fez vomitar. Enquanto eu iluminava o canto, percebi algo no chão, um pedaço de tecido, sujo, enrolado. Quando fui pegar, ouvi atrás de mim um suspiro. Lento, quente, e perto demais. Virei rápido, mas não vi nada. Mesmo assim, a sensação de que algo tinha passado rente ao meu ombro foi tão real que meus pelos ficaram em pé. Eu saí correndo e tranquei o quartinho com um cadeado que achei. Mas, depois disso, as coisas pioraram. Comecei a ter lapsos de memória. Um dia, acordei sentado na cozinha, com a porta dos fundos aberta e meus pés sujos de terra. Outro dia, encontrei 3 copos cheios de água no corredor, alinhados perfeitamente. Às vezes, eu ouvia minha tia me chamando pelo nome, no tom exato de voz dela, mas sempre quando eu estava sozinho. Eu tentei entender o que estava acontecendo. Passei horas na internet, procurando lendas da região. Encontrei histórias sobre entidades que guardam lugares e chamam os vivos para junto delas. Li sobre o encantado do quintal, um espírito que, segundo alguns relatos antigos, se alimenta da presença de quem ocupa o território dele, drenando pouco a pouco a sanidade até que a pessoa não saiba mais se é viva ou morta. Tudo parecia loucura, até que eu comecei a sonhar com o homem que Dona Marlene mencionou. Ele aparecia de pé, na porta do meu quarto,
com um chapéu de palha cobrindo o rosto. Ficava parado, respirando. No sonho, eu não conseguia me mexer. Acordava com o coração disparado e um gosto metálico na boca, como sangue. Já no fim de dezembro, eu sabia que não ia aguentar muito. Decidi que ia terminar o que pudesse e ir embora antes do ano novo. Mas, na última noite, aconteceu algo que selou meu destino. Acordei de madrugada com o som de passos, de novo. Só que dessa vez, não eram arrastados. Eram firmes, apressados, indo direto pro quintal. Levantei e fui atrás, sem pensar. Quando cheguei à porta dos fundos, vi que o cadeado do quartinho estava no chão, aberto. A porta escancarada. A terra, antes em montes, agora estava espalhada, e no meio dela havia um buraco fundo, escuro, como se levasse a algum lugar. Do buraco vinha aquele cheiro doce, quase insuportável, e um som baixo, cadenciado, como se alguém respirasse ali dentro. Eu não sei explicar o que me fez ajoelhar e olhar, mas quando olhei, vi 2 olhos, no fundo, brilhando na luz da lanterna. Eles estavam parados, me observando. E aí uma voz, a mesma da minha tia, sussurrou: "Agora é sua vez." Acordei de manhã, deitado no meu quarto, sem lembrar como voltei. Desde então, minha memória falha em pedaços. Voltei para Minas, mas às vezes, à noite, eu ouço passos no quintal. Já cheguei a encontrar terra fresca perto da porta dos fundos. Eu sei que não escapei. Só estou esperando a hora em que o buraco vai se abrir de novo. E aí, você já olhou pro quintal da sua casa de madrugada? Eu sempre tive uma maneira prática de encarar as coisas. Gosto de colocar um nome nos fantasmas, seja qual for o problema, falta de dinheiro, saudade, solidão, e trabalhar nele até que pareça explicado. Foi assim que eu cheguei ao Rio de Janeiro, com a mala pequena, o coração mais apertado do que eu queria admitir e a ideia fixa de que aquilo ali era só mais uma etapa. Perdendo o emprego em Belo Horizonte e aceitando uma vaga num armazém na zona portuária, a cidade me veio como solução. O apartamento que me colocaram era num prédio antigo do centro, daqueles com azulejos nos corredores e portaria com uma alma que não se explica. Fiquei no 6º andar, de frente para um pátio interno onde a luz passava com parcimônia. Entrava tímida de manhã e morria cedo, como se o prédio guardasse uma preguiça antiga. O pessoal da portaria me recebeu com um afeto seco. O porteiro, seu Ernesto, um senhor de boina, falou com jeitinho que eu devia me adaptar aos barulhos. E eu, que venho de Minas, respondi com um sorriso contido, porque em Minas a gente aprende a se ajeitar com o mundo sem muito alarde. No começo tudo foi rotina, trabalho, almoço frio que eu levava, vizinhança que acenava quando eu saía. A calçada do centro tinha sua cadência própria, vendedores de mate que assoviavam, batuques distantes, cheiro de peixe e de pó de café misturado com óleo de freio de caminhão. Era estranho e acolhedor ao mesmo tempo. Cheguei a pensar que aquilo ia me curar do aperto que trazia da minha cidade natal. As coisas começaram pequenas, quase risíveis. Um copo que eu lembrava ter deixado na pia surgia na janela do quarto. A toalha que eu dobrava no banho amanhecia no tapete. Um bilhete solto na mesa escrito com uma letra que lembrava de minha mãe dizia "não abra", e eu, rindo sozinho, pensava que devia ser coisa do prédio, de algum inquilino que gostava de pregar peças. A primeira noite em que eu vi passos no corredor, logo depois da meia-noite, eu estava acordado, lendo um jornal. Era um som ritmado, cadenciado, passos que caminhavam devagar, paravam exatamente em frente à minha porta e seguiam. Olhei pelo olho mágico, não vi nada. A sensação que ficou foi de que algo, ou alguém, bateu de leve no ar, na minha frente, apenas para me lembrar que havia movimento ali fora. Não dei muito valor. A cidade já me parecia suficientemente grande para abrigar mistérios menores sem que eu precisasse me envolver. Acontece que o mistério foi tecendo seus fios, e entre um fio e outro, remendou minhas certezas. Os sonhos mudaram, ficou mais difícil acordar e os cochilos que eu arrancava no turno do almoço começaram a vir com pesadelos de figuras encostadas nas paredes. Eu passava a mão no rosto ao acordar e sentia um gosto metálico, como se o próprio ar tivesse sangue misturado ao sal do mar. As vizinhas do andar, 2 mulheres mais velhas que moravam juntas, me aconselharam numa tarde: "Não abra de madrugada." Eu perguntei o porquê, e elas apenas me olharam com aquela mistura de pena e aviso que as pessoas mais velhas têm, e disseram que lá quando bate, não é para atender. Mais uma vez, pensei que era superstição do pessoal do prédio, etiquetando o mundo com histórias para passar o tempo. Em pouco tempo, os sinais se tornaram menos fáceis de apagar da minha rotina. As batidas começaram a acontecer sempre na mesma hora e sempre em número 3. Batida pará. 3 batidas secas que não pediam para entrar, apenas tocavam. A primeira vez que abri, o corredor estava vazio. A segunda vez, bares já fechados exalavam som de limpeza, garrafas no lixo, e eu jurava ver, do outro lado do pátio, alguém parado olhando para o prédio. Quando contei para seu Ernesto, ele prendeu a respiração e falou baixinho que tinha sido portador de muitas histórias e que esse prédio tem memória. Procurei justiça no meu cérebro racional. Talvez fosse o barulho de algum cano, talvez as batidas fossem feitas por um inquilino que morava mais acima, talvez tensão pós-perda me pregasse peças. Comecei a anotar horários.
Comecei também a notar um cheiro adocicado que vinha e ia. Não era flor, não era perfume, era matéria fermentada, algo entre fruta passada e remédio forte. Sempre que eu sentia esse cheiro, os passos no corredor paravam. Quando o cheiro sumia, o som recomeçava. A privação de sono, que eu não percebi no começo porque o trabalho me tomava o resto do dia, passou a ser companhia frequente. Eu dormia 2, 3 horas por noite e me mantinha pelas manhãs com café que se transformava em gasolina. O corpo dói de uma maneira que a gente vai tolerando, mas a mente arma respostas surpreendentes. Às vezes, eu acordava no chão da sala, com a televisão desligada e um copo de água ao lado, sujo de poeira. Não lembrava de ter levantado. Outras vezes, encontrava marcas no pulso, pequenas linhas arredondadas, como se tivesse sido amarrado por algo macio. Esses esquecimentos começaram a me assustar mais do que as batidas. Eu percebia lacunas. Era como se alguém tivesse recortado fatias da minha noite e guardado. Não demorou para que os sonhos perdessem o limite com a vigília. Uma figura, sempre fora do ângulo certo, vestida de preto, cabelo longo, começou a aparecer mais intensa. No sonho ela estava parada no topo da escadaria, ou atrás da cortina do corredor, ou inclinada sobre a pia. Eu via só o contorno e sentia a presença. Em sonho, eu não conseguia falar. Acordava com a garganta seca e a certeza de que a figura tinha ouvido algo que eu não sabia que dizia. Houve uma madrugada em que ouvi, claro e cortante, a voz da minha mãe chamando meu nome. Eu ergui, como um animal, e abri a porta do apartamento sem pensar. O corredor estava apartado pela iluminação pálida do poste. Lá no fundo, havia uma sombra. Era a figura que eu tanto sonhara, imóvel, como se esperasse. Senti que o chão do mundo se esvaziou e recuei. Tranquei, escondi-me atrás da porta e fiquei até o primeiro clarão de manhã. Aquela emergência de medo começou a impor limites à minha vida. Eu não comia direito, recusei trabalhar horas extras para poder dormir mais, o que era a única coisa que me parecia sensata, e ainda assim as batidas continuavam e as lacunas aumentavam. Por insistência de uma das vizinhas, fui até a biblioteca municipal, vasculhar jornais antigos e registros. Achei referências a um tempo em que o prédio abrigou marinheiros e trabalhadoras do cais, relatos rasos, uma nota de jornal sobre ausências na década de 1960, um obituário discreto de uma mulher encontrada morta numa subida próxima, nenhuma ficha policial com detalhes, apenas orgulho de velha cidade que prefere não contar seu passado em voz alta. No sebo, encontrei um caderno com recortes de boatos. Fala sobre uma mulher de vestido preto que chamava nomes e sobre um benzedor que morava ali perto e fazia rezas para empregos perdidos. As histórias se repetiam, como eco, cada uma acrescentando um pingo de cor à lenda, mas nada que, por si só, explicasse as batidas. Foi quando comecei a pensar que o fantasma poderia bem ser histórico, um acúmulo de perdas, como pilhas de roupas num guarda-roupa velho. Essa é uma maneira de raciocinar que me dá conforto. Se houver uma origem humana, há um caminho de saída. Só que, às vezes, a mente não quer uma origem racional, ela quer conclusão, e quando a conclusão não vem, cria uma explicação que serve como cola. No meio dessa busca, minha memória começou a me trair de forma mais estranha. Elogios que eu dizia a pessoas e que elas repetiam como se eu tivesse dito. Anotações em caderninhos que eu não lembrava de ter escrito. Mensagens de voz no meu celular que mostravam minha própria voz chamando por nomes, dizendo coisas que me pareceriam impossíveis de dizer. Numa dessas mensagens havia uma sequência de palavras que me gelou. Agora é sua vez. Não me lembrava de ter gravado. Reproduzi a mensagem dezenas de vezes, cada reprodução me deixando mais pálido. Gravei outra mensagem perguntando quem havia deixado aquilo, mas nenhum vizinho respondia. A sensação que me invadiu foi a de que eu estava em câmera lenta e alguém tinha o controle do botão play. Comecei a marcar consultas. Um clínico geral primeiro, por insistência. Ele pediu exames básicos, falou sobre sono e estresse. Depois, uma psiquiatra recomendou uma avaliação neurológica. Nesses encontros, aprendi palavras longas e ao mesmo tempo, simples. Alucinação, uma percepção sem estímulo externo correspondente. Hipnagogia, aquilo que aparece no limiar do sono. Lapsos de memória e dissociação. Ela disse que a privação crônica de sono aumenta a probabilidade de alucinações auditivas e olfativas. Mencionou também que o lobo temporal é um lugar do cérebro onde prendem-se memórias e emoções, e que pequenas descargas ali podem produzir sensações de presença, cheiros, memórias que se apresentam como reais. Foi reconfortante, num primeiro momento, ouvir explicações científicas. Parecia que, ao nomear o que me acontecia, a psiquiatra estava me entregando um mapa. Meu problema, pensei, era um mapa com caminhos reconhecíveis: sono, estresse, possível alteração neurológica. Com esse mapa, era plausível imaginar uma saída. Mas a vida gosta de provar que mapas não contam todas as rotas. Depois das consultas, as manifestações pioraram. Comecei a acordar com marcas de dedo na pele, como se tivesse sido contido. Acordei com a luz da televisão ligada e equipamentos de cozinha fora do lugar. Encontrei um pequeno círculo de terra úmida no meu tapete, no centro do qual havia um fragmento de tecido escuro, como se algo ou alguém tivesse retirado e deixado ali. Numa dessas noites, ao abrir a porta para ver se as batidas tinham parado, encontrei no corredor um bilhete preso com fita crepe no vão de uma porta. Estava escrito na minha caligrafia, de forma trêmula: não abra. Lembrei do bilhete que achei no começo,
com letra da minha mãe. A coincidência me pareceu, pela primeira vez, inquietante de um modo novo. O medo começava a desenhar uma trilha com a minha própria escrita. A investigação me levou a olhar para dentro com mais intensidade do que eu gostaria. Conversei com um neurologista que solicitou uma ressonância magnética e um eletroencefalograma. Ele falou sobre possíveis descargas parciais no lobo temporal, que podem provocar experiências que o paciente interpreta como espirituais ou sobrenaturais, sensações de déjà vu, vozes, cheiros. Falou também que a ansiedade e a privação do sono esperam na porta, prontos para abrir para esses eventos se houver predisposição. Eu queria acreditar que era isso, uma descarga, um diagnóstico. Eu tomaria remédio, faria terapia do sono, a vida voltaria ao seu eixo. Mas, enquanto esperava os resultados, as coisas continuaram a acontecer. Uma noite, acordei com o som fraco de uma canção. Era um samba antigo, alguém tocando violão com os dedos, e à medida que a canção se aproximava, eu sentia o cheiro daquela fruta fermentada que eu já reconhecia. A canção parou, e no silêncio veio um sussurro, meu nome, chamado com o som de uma mãe que não é a minha, uma mãe que morava naquela cidade que não era minha. Fiquei certo de uma coisa, se era coisa da minha cabeça estava usando memórias que eu não lembrava ter. O clímax aconteceu numa madrugada de chuva fina, aquelas chuvas que deixam a cidade úmida e os vidros sujos. Acordei com 3 batidas, levantei-me com um peso no peito e fui até a porta. Abri com cuidado. O corredor estava vazio, porém lá embaixo, no pátio, uma porta que eu tinha trancado estava entreaberta. Desci as escadas devagar, cada passo ecoando, e senti no ar aquele cheiro tão familiar, doce e podre ao mesmo tempo. A porta do depósito do prédio, que eu tinha certeza de ter trancado quando cheguei, estava escancarada, e o chão, que sempre era limpo, tinha marcas de terra molhada que pareciam ter sido raspadas para formar um círculo. No centro do círculo, havia um buraco pequeno e raso, feito de propósito. Conforme eu me aproximava, parecia que a temperatura do ar mudava, ficava mais densa, como se eu estivesse entrando num quarto onde se queimava incenso forte por horas. No fundo do buraco, havia algo brilhando, não era metal, parecia um olho, um reflexo redondo. Sentei no chão, a respiração prendendo, e ouvi um som que me atravessou os ossos. Alguém rindo baixo, de um jeito que não era riso humano, mas como efeito de eco. Aí entendi, com uma clareza brutal, que aquele ruído vinha de dentro de mim. Voltei para o apartamento sem conseguir nomear o que tinha visto. No caminho, senti que o prédio me observava, cada azulejo me seguindo com uma história que eu não conhecia. À noite, tentei gravar o que acontecia. Coloquei o celular no modo gravação de voz e deixei no meio da sala. Pela manhã, quando abri a gravação, ouvi minha respiração pesada, a televisão ligada sem som e, por fim, a minha voz, ou uma voz que podia ser a minha, sussurrando, agora é sua vez. E, logo após, uma sequência de palavras em que eu explicitava instruções, abrir, descer, esperar. Eu não lembrava de ter falado nada disso. A caligrafia daquele bilhete também era minha. Eu tinha feito aquilo. Ou alguém havia me feito fazer. A revelação que me atingiu foi dupla. Por um lado, o diagnóstico plausível que vinham me oferecendo especialistas, insônia, possível descargas temporais, alucinações hipnagógicas, e, por outro lado, a evidência concreta de que eu havia atuado como ator em cenas que não recordava. A psiquiatra, ao ouvir as gravações, explicou que, em estados de privação e estresse, acompanhados por predisposição neurológica, é possível o que chamam de comportamentos automáticos. O corpo realiza rotinas sem controle consciente, a escrita aparece sem memória posterior, a voz sai em mensagens e depois não é reconhecida. Ela falou de dissociação, de memória fragmentada, de transtorno de estresse e de epilepsia parcial como hipóteses que poderiam, isoladas ou combinadas, justificar as experiências. Falou também dos perigos de explicar tudo só pela neurobiologia, porque a cultura em volta, as histórias do prédio, as conversas com vizinhos, a crônica coletiva, agem como combustível, dão sentido às experiências e as transformam. Em outras palavras, o cérebro produz fenômenos, mas a cultura os interpreta e faz deles um roteiro. Houve um aprofundamento macabro quando revi as imagens das câmeras de segurança do prédio. Por pura sorte, numa noite em que liguei para o porteiro para pedir que verificasse as gravações, ele me mostrou uma filmagem onde, à 1h30 da manhã, aparecia a minha silhueta descendo as escadas com calma, parado por alguns segundos à frente do depósito e então abrindo a porta. Eu caminhava, eu piscava, eu fazia gestos que eu não lembrava de ter feito. Fiquei olhando aquela imagem como quem assiste um filme em que a si mesmo é o principal vilão. Na gravação, enquanto eu estava ajoelhado diante do círculo de terra, a câmera capturou também uma sombra que parecia curvar-se para o buraco e, por um segundo, um brilho emergiu, o mesmo brilho que eu havia sentido como o olho. Não era possível decifrar se aquilo era reflexo, se era luz, se era delírio. Mas o que me doeu foi ver minha própria imagem movendo-se com a naturalidade de alguém que obedece a instruções externas. Era como se eu tivesse sido um instrumento, uma mão guiada.
Após dias de exames, diagnósticos provisórios e muitos remédios testados, a neurologista me disse algo que, embora frio, era o mais próximo de explicação que eu já havia recebido. O cérebro, em condições extremas de sono deficitário e estresse, pode gerar experiências sensoriais vívidas, produzir registros comportamentais automáticos e, em pessoas predispostas, desencadear processos epiléticos focais que verbalizam memórias como se fossem ordens. Ela falou, sem mistério, que aquilo parecia ser um cruzamento de fatores. Predisposição neurológica mais privação de sono mais ambiente carregado de histórias e significados mais isolamento. Com essa frase, entendi que havia dois culpados, um organismo que reagia e uma cidade cheia de vozes prontas a nomear a reação. O mais macabro era que, enquanto a medicina batia no peito da razão, as calçadas do centro murmuravam que aquilo ali era assombração antiga, e igreja e terreiro ao lado faziam rezas e benzimentos, como se o corpo inteiro da cidade quisesse participar daquela ressignificação. Depois disso, voltei para Minas por um tempo, tentando me recompor. Tomei remédios, fiz terapia cognitivo-comportamental para lidar com o sono, aprendi técnicas de higiene do sono, e a princípio, parecia que o pesadelo se diluía. Passei mais de um mês sem ouvir as batidas. Achei que a cidade do Rio havia ficado para trás. Mas a memória quebra costumes, e numa madrugada, acordei com a mesma sensação de presença. Não havia batidas, mas havia o cheiro adocicado e um sussurro, dessa vez vindo do meu próprio bolso, onde encontrei uma folha dobrada com a letra trêmula, não abrir. Era a minha letra. Eu havia escrito para mim. A ciência me disse que aquilo poderia ser resultante de automatismo, que o cérebro grava e reproduz comportamentos sem a consciência clara de ter produzido. A antropologia sugeria que a cidade havia me marcada e eu respondi com ritos. E a neurociência? Ela dizia que o lobo temporal, quando irritado, produz lembranças que se apresentam como ordens. A amígdala hipersensível confunde perigo com lembrança, e o córtex dormindo cria narrativas para preencher lacunas. Tudo parecia certo e ainda assim insuficiente, porque a sensação que restava era a de que eu não era apenas vítima de um mal que se apressa dentro do cérebro. Havia também uma espécie de escolha, ou de corrida, em que eu participava involuntariamente. Devolvi a fita da gravação do prédio ao porteiro e pedi que ele não mostrasse a ninguém. Pedi também que, se houvesse batidas, ele não abrisse para mim. Com o tempo, anotei minhas noites, notei padrões. Quando mantinha uma rotina rígida de sono, as vozes diminuíam. Quando me permitia pequenas permissões, uma noite a mais acordado por causa de amigos, umas 2 horas de cochilo perdidas, as batidas retornavam. Com isso, a conclusão técnica que comecei a aceitar era que eu tinha uma vulnerabilidade. Meu cérebro precisa de sono. Sem ele, produz monstros. A cidade, com sua memória, deu nome a esses monstros e os organizou em uma narrativa terrível. Uma mulher que chama, um depósito que guarda um buraco, uma instrução em minha própria voz. Mas existe um detalhe que a ciência não resolveu para mim. Por que a minha mão escreveu não abrir? Porque a minha voz registrou agora é sua vez. A resposta que dou hoje é dupla e incerta, porque prefiro a franqueza. Uma parte de mim acredita, de modo racional, que aquilo tudo era fruto de uma conjunção de fatores fisiológicos e mentais, cargas elétricas, sono fragmentado, estresse, memória episódica que se transforma em ordem. Outra parte permanece com a sensação desconfortável de que a cidade do Rio, com suas histórias, com seu ar pesado de porto e de despedidas, estava me oferecendo um sentido para aquilo que o meu cérebro fazia. No terceiro plano dessa leitura, mais íntimo, eu também me reconheço capaz. Capaz de escrever bilhetes, capaz de levantar e caminhar numa madrugada, capaz de fazer coisas que depois não me lembro. A realidade física mostrou-me, nas imagens das câmeras, que eu havia me movido. A neurociência explicou como isso poderia ter sido possível sem consciência. A cultura explicou porque aquilo tinha a forma de um fantasma. Hoje, quando dou aula, ouço os alunos falarem que querem acreditar em explicações simples. Entendo. A minha história, contado agora, quer tanto convencer pela medicalização quanto pelo arrepio. Acontece que as duas coisas se encaixam como peças de um quebra-cabeça que não cessa de ser desconfortável. Existe o mecanismo cerebral que, privado do repouso, produz ilusões. Existe o passado do prédio que dá estética a essas ilusões. E existe eu, um sujeito com mãos e fôlego, que em noites de falha foi instrumento de movimentos de que não me recordo. Feito o diagnóstico e tomadas medidas, sono regular, medicação quando indicada, terapia, a vida melhora, mas a lembrança do buraco no depósito, do brilho que parecia um olho, das batidas em 3 tempos e dos bilhetes em minha própria letra segue comigo como cicatriz. E a pergunta final, que permanece e que eu deixo para você, que me lê agora: o que é mais assustador, saber que um cérebro pode tramar contra a consciência, ou saber que a cidade inteira, com suas histórias, com seus nomes, com suas rezas, pode moldar o modo como esse cérebro entrega suas traições? Eu já não sei dizer. Só sei que, às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço, bem distante, um batida para parar, e o corpo reage antes da razão, como se uma parte de mim obedecesse a uma ordem que não tem dono. E então me pergunto: quando ouvir, você vai abrir a porta? Quando eu recebi aquela proposta de trabalho,
confesso que não pensei duas vezes antes de aceitar. Era uma oportunidade que parecia ter caído do céu. Um contrato de 6 meses para coordenar a reforma de um galpão antigo na beira do rio Amazonas, lá no interior do Amapá, não muito longe de Macapá. Eu nunca tinha ido pro norte antes. Sempre morei em Minas, entre as montanhas, com aquele friozinho da serra e o cheiro de café coado de manhã. Mas, na hora que me falaram que seria uma cidade pequena, tranquila, e que eu poderia economizar um bom dinheiro nesses meses, já me imaginei aproveitando o pôr do sol sobre o rio e comendo peixe fresco todo dia. Cheguei numa tarde abafada de dezembro. O calor ali não era como em Minas, era mais pesado, como se o ar tivesse densidade, e cada respiração viesse junto com um cheiro de terra molhada e de vegetação viva. O taxista que me buscou no aeroporto de Macapá era um senhor falante, desses que vão contando a história da cidade antes mesmo de você perguntar. Me disse que, no Amapá, a vida corria no compasso do rio, e que, perto da comunidade onde eu ia trabalhar, existiam histórias antigas, de quando a região ainda era quase intocada. Histórias de gente que sumia sem deixar rastro, de luzes que apareciam sobre as águas à noite, e de vozes que chamavam pelo nome de quem passava perto demais da mata. A cidade em si não tinha mais que umas poucas ruas principais, algumas casas de madeira pintadas em cores vivas, a igreja, e um mercadinho que vendia de tudo, desde farinha d'água até rede de dormir. O galpão que eu ia reformar ficava a uns 2 quilômetros para fora, perto de um braço do rio, cercado por mata fechada. Era uma construção velha, de madeira escura, com telhado alto e janelas pequenas. Quando entrei pela primeira vez, senti um cheiro de madeira úmida e ferrugem, e ouvi o barulho das tábuas cedendo sob meus passos. A casa onde eu ia ficar era simples, mas confortável. Ficava na beira da estrada de terra, perto do galpão, e pertencia a Dona Alzira, uma senhora baixinha e de fala mansa, que me recebeu como se eu fosse um parente distante. Ela preparou logo um café forte e me serviu com um pedaço de bolo de macaxeira, enquanto me explicava que, naquela região, era melhor evitar caminhar sozinho à noite, por causa das onças e outras coisas, como ela disse, sem entrar em detalhes. Nos primeiros dias, tudo correu como esperado. Eu trabalhava de manhã cedo, para aproveitar o pouco de frescor antes do sol apertar, e passava as tardes conferindo materiais e fazendo medições. À noite, ficava na varanda da casa, olhando o céu limpo e ouvindo os sons da mata, grilos, sapos, o coachar distante de rãs. Mas, depois da primeira semana, comecei a notar algumas coisas estranhas. A primeira foi o som. Era como se alguém batesse levemente na madeira do galpão, sempre no mesmo ritmo. 3 batidas, uma pausa, e mais 2 batidas. No começo, achei que fosse algum animal. Mas o som não vinha de fora, parecia vir das paredes por dentro, como se houvesse espaço oco e algo se movesse lá dentro. Perguntei a um dos ajudantes da obra, um rapaz chamado Joel, se ele já tinha ouvido aquilo. Ele ficou sério e disse apenas: "É melhor o senhor não dar atenção, patrão. Essas coisas crescem quando a gente presta ouvido." Tentei seguir o conselho, mas o som não parou. Na verdade, começou a ficar mais frequente, e às vezes eu tinha a impressão de que vinha me seguindo. Cheguei a ouvir as batidas em casa, à noite, vindo da parede perto da minha cama. E não eram só as batidas. Comecei a sentir um cheiro estranho, adocicado e enjoativo, que aparecia sem motivo. Não era cheiro de comida ou de mato. Parecia mais com o odor de algo que estava apodrecendo devagar. Uma noite, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. A janela do quarto estava aberta, e a cortina leve se movia com a brisa. No escuro, vi algo se afastando rápido, uma sombra baixa e larga, que se misturou na escuridão da estrada. Fiquei paralisado, o coração disparado, até que consegui acender a luz. Quando fui fechar a janela, percebi que, na terra embaixo, havia marcas como de mãos pequenas, afundando no barro. Mas eram mãos com dedos finos e compridos demais. No dia seguinte, fui perguntar a Dona Alzira se havia crianças morando por perto. Ela suspirou e disse que não, e depois fez o sinal da cruz. Falou que, quando era menina, ouviu muitas histórias sobre os que vêm do rio, entidades que vivem entre a água e a mata, e que às vezes tomam forma humana para se aproximar. Disse que, se a gente escuta o chamado ou presta atenção demais nos sinais, eles acabam entrando na vida da gente como se sempre tivessem estado ali. Não sei se foi sugestão ou medo, mas depois dessa conversa comecei a sonhar com o rio quase todas as noites. No sonho, eu estava na beira, olhando para a água negra, e via meu próprio reflexo me encarando, mas com um sorriso que não era meu. Acordava sempre suando, com a sensação de que tinha algo molhado na cama, embora nunca houvesse água de verdade. Com o passar das semanas, a obra começou a atrasar. Os ajudantes reclamavam de cansaço e alguns não voltavam no dia seguinte. Um deles, o mais velho, me disse que havia vozes chamando por ele dentro do galpão, e que era melhor eu não mexer com o que está quieto. Eu tentava manter a racionalidade, dizia a mim mesmo que era tudo fruto do cansaço, do calor, do ambiente diferente. Mas, no fundo, já não tinha tanta certeza. Foi numa tarde chuvosa que aconteceu o pior. Eu estava sozinho no galpão, revisando umas medidas, quando ouvi o som das batidas mais forte que nunca. O ar pareceu ficar mais pesado, e o cheiro adocicado tomou conta do lugar. Fui seguindo o som até a parede do fundo, onde a madeira era mais antiga. Passei a mão, e senti que estava úmida. Então,
percebi que havia uma fenda entre as tábuas. Olhei por ela, e juro que vi um olho me encarando de volta, grande, escuro, com a pupila dilatada como a de um animal noturno. Recuo instintivo. Quase caí para trás. Mas, antes que eu pudesse correr, ouvi uma voz sussurrando meu nome, bem baixo, como se estivesse dentro da minha cabeça. Não era a voz de alguém conhecido, mas tinha um tom íntimo, como se falasse comigo há anos. O som das batidas mudou, ficando irregular, mais rápido, até que eu não aguentei e saí correndo na chuva, sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais consegui entrar no galpão sozinho. E o pior é que as coisas não pararam. O cheiro começou a me seguir, aparecendo nos lugares mais improváveis, no travesseiro, no café da manhã, até na minha roupa recém-lavada. O som das batidas às vezes vinha do chão, outras vezes das paredes. E, à noite, já não era só a sombra que eu via pela janela. Comecei a enxergar formas na beira da estrada, paradas, me observando, imóveis como troncos de árvore. Tentei investigar. Conversei com um pescador da região, que me disse que, naquele ponto do rio, havia sido construído, décadas atrás, um entreposto para escoar madeira ilegal. Contou que muitos trabalhadores morreram ali, vítimas de acidentes e até de violência, e que os corpos eram jogados no rio. O rio não esquece, ele disse. Ele devolve. Faltava um mês para o fim do contrato quando comecei a perder a noção do tempo. Às vezes, o dia passava sem que eu lembrasse o que tinha feito. Outras vezes, acordava em lugares diferentes da casa, sem saber como tinha ido parar ali. Uma manhã, encontrei minhas botas encharcadas e cobertas de lama, mesmo tendo certeza de que não havia saído durante a noite. A última lembrança clara que tenho é de estar na varanda, olhando para a estrada sob a luz fraca da lua. Vi algo se aproximando, primeiro devagar, depois mais rápido. Não era um animal nem uma pessoa como a gente conhece. Tinha o corpo fino, os braços longos demais, e a pele parecia brilhar levemente, como se tivesse acabado de sair da água. Quando chegou perto, parou e sorriu. Era o mesmo sorriso que eu via no reflexo nos meus sonhos. Depois disso, não sei mais o que aconteceu. Quando recobrei a consciência, já estava amanhecendo, e eu estava sentado na beira do rio, com os pés dentro da água. O cheiro adocicado estava mais forte que nunca, e o som das batidas ecoava dentro da minha cabeça, mesmo sem madeira por perto. Eu sabia, de algum jeito, que não ia conseguir ir embora dali sem levar aquilo comigo. Hoje, já voltei para Minas, mas as coisas não mudaram. As batidas continuam, às vezes tão altas que acho que os vizinhos também vão ouvir. E, quando me olho no espelho, ainda vejo aquele sorriso, que não é meu, começando a se formar. E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah, e se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!